Olá, amigos, tudo bem? Então, vou dar uma passão aqui do que nós fizemos até agora. Então, foram todos esses dados que foram informados, tá? E agora nós vamos chegar à colheita, que é realmente colher informações sobre o nosso elemento, a estudo e análise de eficiência energética, tá? A questão aqui é que é um dos momentos mais preciosos da nossa formação. O que ocorre é como a informação é o I do Build Information Modeling, o design, o desenho em si é uma coisa mais real, a gente consegue dimensionar. A informação, se ela for colocada de forma errônea, vai gerar dados errados, como que são nossos inputs de informação. Então nós temos que colher essas informações, dimensionar essas informações da melhor forma possível e da forma mais exata. Aí entra o cálculo de engenharia. Tá? No nosso estudo em específico, trabalhamos a questão de Samucar e Alcoidin. Tá? Nós pegamos as informações de Portugal e colocamos ela em relação às informações do DBAT. Aqui é importante elencar que Portugal tem as suas normas, as suas, no caso do Brasil, as suas NBRs, tá? E no caso de Portugal, seus regulamentos específicos, como também tem em Portugal e na Espanha, que é o CTE, tá? E isso, o que nós temos aí? Nós temos diferenças de dados, tá? Diferenças de informações e procedimentos para a construção. Isso é muito importante. A nossa informação básica é uma construção unifamiliar, tá? Isso, na eficiência energética, nós temos edifícios comerciais, terciários na Espanha, tá? E comerciais realmente em Portugal, no qual é dado pelo REC. Não é mais o REH. Em Portugal, nós não trabalhamos a eficiência energética com o código REH para comércio. Então, estamos sendo bem específicos para habitações, para moradias familiares. E nós temos aí as informações. Nesse requisito, nós temos tanto para construções novas quanto para reabilitações, para reformas, ok? Um dos dados mais importantes, né, como existem vários dados importantes, mas um dos dados mais importantes seria a questão térmica, tá? E a questão de insolação. A questão de insolação vem em ambos os requisitos, em ambos os regulamentos, em ambos os documentos, por causa da questão que o Sol ele influencia na parte térmica em relação à direção solar. O que eu quero dizer com isso? No hemisfério sul, nós temos a insolação solar vinda do sul. No hemisfério norte, nós temos uma informação solar vinda do norte. Em outras palavras, em ambos os regulamentos, a parte norte não é tão importante, porque o sol que vem da parte sul é muito importante. Nós estamos no hemisfério sul, tá? No Brasil é o contrário, tá? Porque nós temos o meridiano de Capricórnio que tem essa diferença dos raios solares. Outra questão muito importante é a questão de umidade do ar em relação ao bulbo seco no período que nós estamos vivendo. Se nós tivermos mais próximos do mar, nós temos um bulbo seco diferente de quem está mais distante do mar, tá? E
O Sol, como a questão atmosférica, é muito importante para construções passivas. E isso é levado em consideração na eficiência energética. A construção passiva, quanto mais passiva, quanto menos gasto de energia nós tivermos na construção, maior a eficiência energética dessa construção. Esse é o modelo que nós pegamos, um modelo simples para análise, tá? Uma construção muito, muito simples que está descrita no DBAT, no Guia de Exemplos do DBAT da Espanha. Por que uma construção simples? Para elencar as características de uma construção maior. Porque se nós conseguirmos dimensionar, caracterizar a eficiência energética de uma construção simples, nós conseguimos levar essas informações para uma construção maior, tá? Nós não pegamos exatamente as dimensões que estão no DBAT, mas construímos um elemento muito parecido, porque uma das características importantes em ambos os regulamentos é que construções abaixo de 50 metros quadrados não têm a relevância de eficiência energética, só acima de 50 metros quadrados. Aí está as nossas caracterizações de planta baixa, tá? E todas elas como nossa elevação. Aqui já começa uma característica interessante. Ambos os regulamentos veem as características térmicas externas, tá? De uma forma parecida, mas desenham de forma diferente. Por quê? Porque isso é uma coisa muito interessante. Se nós tivermos não no caso, mas se nós tivermos uma edificação de um prédio, nós temos apartamentos acima, abaixo, do lado ou não, e esses apartamentos nos ajudam, são diferentes a carga térmica dos envolventes térmicos, tá? Nós começamos a fazer nomenclaturas para definir cada elemento térmico. Porque nós temos que saber se a envolvente térmica vem do norte, do sul, da direita, da esquerda. Qual é essa característica? Está no piso 1, piso 2, piso 3. Aqui nós temos no IFC Building, tá? Um desenho BIM, básico, do nosso elemento a ser estudado, tá? O UFC Building da CIBECAD, ele é free, ele é gratuito, e ele nos possibilita fazer o desenho básico da nossa eficiência. Não é uma coisa com render de arquitetura, onde a gente vai chegar ao LOD para apresentar para um cliente, mas nos possibilita, de forma rápida e dinâmica, dimensionar os nossos espaços e conseguir caracterizar os nossos elementos. É criado todos os ambientes, todos os elementos 3D, todas as características para cálculo, tá? Mas o interessante é o seguinte, o desenho é o Building Information Modeling, é somente a questão do desenho. Cada linha não tem informação. Não tem informação térmica. Não tem informação de cálculo dimensional de carga, mas tem informação de desenho, tá? Nós temos que chegar ao LOI, tá? Que é a questão da informação de cada elemento que envolve a nossa construção. Aqui está elencado a característica da envolvente térmica externa em Light Steel Frame, tá? Todos os elementos com a espessura, a condutividade, a resistência, a densidade e a massa. Não esquecendo que a resistência térmica vai ser relativa à nossa espessura. Isso são
são cálculos específicos, como a nossa massa vai ser relativa à nossa densidade. São cálculos específicos para cada elemento a ser usado. Então é muito importante, no IDA informação do Build Information Modeling, usar corretamente o elemento que vai ser dimensionado para eficiência energética. Continuamos com os demais elementos, tá? De forma resumida. Aqui nós vemos a parte da cava, a parte subterrânea, que nós não levamos em consideração a resistência térmica, mas sim a condutividade térmica, tá? Que é muito mais, que é a questão de resistir ao solo. Como nós conseguimos ver também que a condutividade térmica, em ambos os requisitos, são 2 watts metros kelvins. Isso vai depender do estudo geológico do local. Porque se tiver um leito de rio, tiver se o terreno for mais arenoso, for mais barro, vai depender da característica do terreno, tá? Outra característica muito importante aqui, que é elencada, é a questão do fluxo de transmitância térmica. Então, para cima, nós temos um fluxo. Não esqueça que o calor sobe e o frio desce. Em outras palavras, a massa térmica, quando está aquecida, os elétrons são excitados e eles tendem a subir, a emergir, enquanto os elétrons não são excitados, eles tendem a baixar. É aquela questão do balão, né? Que a gente vê quando aquece o balão, ele sobe, né? Muda a questão da atmosfera, da pressão que ele tem, né? Porque os elétrons estão mais excitados. É a mesma coisa que ocorre aqui. Outra característica muito importante que eu não posso, que eu quero ressaltar, é a questão do vão envidraçado. Porque as construções mais modernas, mais nobres, digamos assim, tem mais vidro, tá? Essa questão do vidro é uma coisa muito interessante na arquitetura. E é usado muito vidro. E para você ter uma eficiência térmica na questão do vão envidraçado, é levado em consideração várias características, como o caixonete, qual é o quadro que envolve isso. Nós vemos desenho aí que é pouco usado essa questão no Brasil, né? Nós temos aí vários vidros criando aí camadas de ar. Essa camada de ar, ela impede a passagem normal como um vidro, né? Normal, ela age como um agente térmico, uma resistência térmica maior que um vidro. Então, a questão das camadas, a questão do material do caixonete, isso tudo é muito importante, né? Para a questão de termos maior resistência, maior eficiência energética na nossa construção. Outra característica super importante é a questão da caixa de Story. A caixa de Story, no Brasil, também é pouquíssimo usado. É o quê? É uma parede, é uma ventoinha, como poderia dizer, é uma ventana, é uma tampa que desce, que protege a entrada de luz e a entrada de calor. Só que a caixa de Story, ela também tem o quê? Ela tem a ponte térmica. Se nós tivermos uma caixa de Story, uma parede super mega com isolante térmico e acústico, mas se nós tivermos uma caixa de Story com um vão, com uma característica de pouca impermeabilidade acústica,
impermeabilidade usada mais para água, né? Mas de transferência de acústica térmica, ela vai gerar uma ponte térmica. E esse calor vai ser transferido de qualquer forma, independente da parede, por aquele vão térmico. Então, a caixa de Story tem que ser também acústica, térmica e proporcional à ventilação adequada. E para isso nós temos várias certificações. Isso é uma delas. Então, a caixa de Story, como a parte da janela, tem que ser certificada. Tem que fazer testes para validar a transferência térmica e acústica que ela proporciona, tá? Seguindo a questão das pontes térmicas, cada quina, cada momento de que nós temos de ligação entre uma parede e outra, entre um teto e o solo, geram pontes térmicas. Resumidamente, seria o seguinte: o calor, ele procura, como o frio, a questão térmica, ele procura o local como a água, tá? Isso é uma coisa bem interessante. O local mais fácil de passar, o local onde tem menos resistência. Então, a ponte térmica gera muita troca de calor. Então, um dos estudos muito importante é a ponte térmica, tá? Entre elas, como eu tenho elencado, isso é o porquê a colheita de informação é tão importante. Você averiguar exatamente os dados. Porque se eu colocar que a ponte térmica é menor ou maior, eu vou ter dados errôneos, tá? Os softwares que foram usados, como todos os softwares de Building Energy Modeling, levam em consideração as pontes térmicas com um alto grau de prioridade. Como eu falei da caixa de Story, nós temos a questão da ventilação. Foi usado como elemento dimensional o software de Portugal, tá? Da ELINEC. Esse software, como nós referenciamos uma comparativa da Espanha para Portugal, usamos software de Portugal. Dimensionamos as características térmicas da habitação e da sua localidade. Por exemplo, a rugosidade do terreno influencia no vento que vai vir. Esse vento traz uma carga térmica. Esse ar que circula traz uma carga térmica. E tudo isso influencia na questão da transferência de calor. Uma questão muito importante que eu venho elencar da minha experiência é que no Brasil nós tendemos a deixar janelas abertas. Então não nos preocupamos muito com a troca de ventilação com ar, né? Mas como nós estamos no países ou numa situação como um edifício comercial ou numa data center, alguma coisa do tipo, fica enclausurado, fica fechado. Então o dióxido de carbono que é criado pela respiração humana, ele é nocivo para o bem-estar da pessoa. Então a troca térmica de forma adequada é muito importante, que podemos ter de forma mecânica, de forma natural, tá? Então usamos um elemento de forma mecânica para dimensionar essas cargas térmicas. Outra característica que usamos outro software português é a questão do uso de eficiência da energia renovável para ganhos de eficiência energética da habitação. Em outras palavras, se eu gasto energia com aquecimento ou para arrefecer, para refrigerar o ambiente, e posso trocar essa energia por uma energia solar, por uma energia térmica, geotérmica, por exemplo, ganha-se na eficiência energética.
Então, nesse nosso elemento, nós usamos um painel solar térmico, tá? Energia térmica, para águas quentes sanitárias. E esses foram os dados que foram informados pelo software da região de Alcoide. Com esses dados, optamos por esse equipamento como bomba de calor. Uma característica do bomba de calor são equipamentos que podem aquecer ou refrigerar o ambiente, tá? Tem bomba de calor porque antigamente tudo só vinha aquecer. Mas hoje em dia nós temos geotermia, artemia, nós temos vários outros equipamentos que podem também arrefecer, refrigerar o ambiente. Uma característica que eu não posso deixar de mencionar é a questão do COB e do ESCOB, tá? Os equipamentos têm ganhos de eficiência energética. Eu quero dizer, em outras palavras, se eu tiver um equipamento que gasta A, mas consome, que gasta A, mas gera A sobre 4 de eficiência energética, não é um equipamento bom, não é equipamento A. A importância dos equipamentos, a qualidade hoje em dia do equipamento, ele gastar menos energia, menos watt-horas, né, quilowatt-horas, e gerar mais resultados, mais calor, mais refrigeração em quilowatt-horas. Esse foi o painel solar que a gente usou como coletor, tá? Usam-se vários nomes, coletor, quando se fala de termosolar, usa-se o nome também de painel solar, mas o interessante aí que tem a questão da forma que esse elemento consegue gerar calor. Não vou entrar nas camadas, tá? Em detalhes de camada, mas nós temos vários delineantes para dimensionar o uso desse elemento, tá? Aqui nós temos um exemplo de como funciona a questão dos ganhos térmicos da eficiência energética com energia solar térmica, tá? Aqui temos um sistema de como vai funcionar o coletor solar ligado à bomba de calor para gerar águas quentes, para você tomar banho, lavar uma louça. Quando você está num ambiente muito frio, você ter água quente é a coisa mais importante, porque a água que nós temos da rua, tá? A distribuição urbana, ela altera. O que eu quero dizer? Por exemplo, se estamos no verão, a água que vem da rua, que abastece a casa, ela tende a 15 graus Celsius, a 20 graus Celsius. Mas se a gente está no inverno e está com 0 graus de temperatura, a água também que vai vir da rua, ela é mais fria. Isso é importante para dimensionar esses elementos de cálculos, tá? Que eu também não vou entrar nesse mérito aqui não, podemos falar mais no futuro. Mas a entrada de água urbana é uma coisa muito importante para dimensionar esse desenho. Então nós vemos aqui uma ficha técnica, tá? Do elemento de aquecimento e arrefecimento, porque além das águas quentes sanitárias, nós usamos aqui um split, um elemento, um ar-condicionado, tá? Que ele gera calor e gera também frio. E isso é interessante pelo ser o SCOP, tá? O COP, é isso que eu estou querendo elencar. Quanto maior for o C, o ECOP, o SCOP, o o ECOP, melhor a eficiência energética. Cada um desses são ganhos estacionários ou sazonal. Desculpa, mas também não vou entrar nesse quesito agora. Mas esse é uma das questões que tem um ganho de eficiência energética muito grande no dimensionamento do seu equipamento na hora de escolher um elemento para utilizar na sua construção.
Aqui já entramos em outra parte, tá, do projeto. Então, deixo vocês com essas informações. Agradeço aí a ter assistido. Por favor, coloque aí suas dúvidas e suas sugestões. Dê um like se gostou. E se não gostou, dê um dislike. Mas, por favor, comente o que eu posso melhorar. Lógico que sempre aceitando que eu não mencionei tudo, mas do que você quer mais saber, do que você gostaria de ter mais informações, tá? Muito obrigado, beijo no coração, valeu!